Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou o Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre as tendências para 2025. Para isso eu conto com a presença de Andressa Giordano, editora do Inova Social. Andressa, seja bem-vinda novamente. Faz tempo que a gente não grava. Olá, Vitor. Obrigada. Faz muito tempo. Tô muito feliz de estar de volta. A Andressa que é responsável aí pelo conteúdo diário do Inova Social, minha parceirona. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tendências para 2025. Tem gente que pode achar que esse podcast é um pouco atrasado, mas, como o brasileiro diz, o ano só começa depois do carnaval. Então eu acho que tá em tempo, né, Andressa? Muito em tempo. E antes do carnaval, a gente tá aqui colhendo as informações, reunindo tudo que a gente viu nos últimos meses pra trazer esse conteúdo que a gente sempre traz. Sempre mais ou menos nessa época do ano, né? Então acho que a gente tá em dia. Andressa, é legal a gente olhar os relatórios de tendências que foram apresentados nos últimos meses aí, no finzinho do ano, que pouca gente levou em conta um fator muito volátil, tá acontecendo nesse começo do ano e que deve influenciar bastante durante o ano, né? Isso, e esse fator tem nome, sobrenome, a gente sabe onde ele mora, a gente sabe até a cor da casa dele. Não é mesmo? Estamos falando de Donald Trump, esse grande fator volátil do mundo. Nas últimas semanas tem mexido com fatores que vão influenciar aqui durante o ano de 2025 inteiro, e muita gente não levou em conta isso. Então a gente já pode entrar aqui para falar um pouquinho sobre a primeira tendência, que é a desidratação do ESG. A gente tem visto aí os impactos da gestão Trump, onde das 5 maiores marcas do mundo, 3 já encerraram seus projetos de diversidade, equidade e inclusão. Google e Amazon fizeram isso depois da posse do Trump, e a Microsoft já havia encerrado em julho de 2024. Das 5, só Apple e Samsung mantiveram seus projetos de DEI. No caso, a Apple, o programa de diversidade da empresa é liderado pelo CEO, Tim Cook, que em 2014 assumiu publicamente ser homossexual. Mas a gente tem visto aí várias outras empresas indo na esteira das declarações e das ideias loucas do Trump, e isso provavelmente vai afetar muito durante o ano, e foi algo que, quando a gente fazia as pesquisas para esse podcast, não foi sinalizado. A gente sabia já da eleição do Trump, o Trump já era o presidente eleito, em muitos dos relatórios até que foram publicados, mas eu acho que ninguém contava com esse segundo mandato ser tão volátil, né? E assim como os impactos ambientais, a redução desses programas também vai ser sentido em curto e médio prazo. Então, desde as políticas de ESG que foram adotadas, né, nas empresas, a gente já tem inúmeras pesquisas e dados que mostram que a diversidade traz mais dinamismo para o time, traz resultado, traz mais lucro, mas mesmo assim algumas empresas parecem ter ignorado isso, né, Andressa? Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa tão importante para a saúde da empresa. E, como você disse, existem estudos que reiteram isso. Então, é, é, é como se a gente tivesse andado vários passos para trás. É bem. É uma coisa meio que a gente fica pensando, putz, é isso mesmo que tá acontecendo, sabe? Porque, enfim, eu acho que quando se trata desses assuntos, quando se trata de ESG, eu acho que nada é fixo, sabe? Nada tá garantido. A gente sempre precisa reforçar a importância disso o tempo inteiro, porque às vezes, num estalar de dedos, as coisas mudam, as grandes empresas deixam de lado temas importantes e projetos importantes
e pra gente recuperar isso, o trabalho é muito maior, né? Então, é algo bem complicado e que deixa tudo na inovação social mais difícil de prever. Exatamente. E eu quero trazer aqui o título da entrevista da Itali Colini. Ela é diretora da Potência Ventures. Já esteve aqui no podcast do Inova Social. Essa foi uma entrevista dada para o Estadão e eu acho que ela resume bem quais são os impactos sobre essa decisão política das empresas encerrarem esses programas. Então, o título da entrevista é: As empresas que decidirem desidratar a pauta de diversidade sentirão efeitos e terão de voltar atrás. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma decisão política. A gente sabe que antes das empresas sentirem os impactos dos lucros, a sociedade vai sentir os impactos sociais dessas decisões. A gente tem grupos de minorias que vão ser impactados diretamente com essas decisões de grandes empresas, né? E eu queria trazer aqui para a nossa discussão, Andressa, para ilustrar como essa decisão é tão política. Segundo o relatório de diversidade, equidade e inclusão, veja bem, olha o nome, da Deloitte, em 2022, abre aspas, a implementação de uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão, coesa e interligada, melhora o desempenho dos times, aumenta o engajamento dos profissionais e impulsiona a reputação da marca. Por que eu trouxe essa citação desse relatório da Deloitte de 2022? Porque mesmo com esse cenário, isso não impediu que a Deloitte fosse uma das empresas a encerrar os seus programas de diversidade. Junto com ela, a Accenture, que afirma no seu site, abre aspas, que acreditamos que a inovação só é possível com diversidade de talentos. Essas duas empresas, elas têm uma declaração que foi dada no auge aqui das discussões de diversidade, equidade, inclusão, do DEI, né? Da implementação das políticas de ESG, e agora elas estão fazendo totalmente ao contrário. Então, assim, eu me pergunto, se em 2022 a gente tinha um relatório que comprovava a importância do DEI, por que essas mesmas empresas agora estão querendo voltar atrás? Então a gente olha e vê que é uma decisão 100% política e vê como isso é uma tendência para 2025, essa desidratação, e que isso vai desencadear uma série de discussões, né? Sim, e eu acho que um ponto para exemplificar isso tudo é o caso da Deloitte, que tem um relatório falando de todos os benefícios e ela faz exatamente o contrário. Então, quando a gente fala de ações de uma empresa voltadas pro impacto socioambiental, muitas vezes essa empresa não tá fazendo aquele projeto, aquele programa, porque super acredita na importância disso pro mundo e etc. Mas muitas vezes aquela empresa faz porque ela acredita na importância daquilo pra própria empresa. E eu não tô falando nem de greenwashing, nada disso. Temos um relatório falando que isso vai ser melhor pra minha empresa, então eu vou fazer. Independente de eu acreditar e defender essas pautas ou não. Mas é muito complicado quando a gente vê o movimento contrário disso. E a gente vai falar muito ainda mais pra frente sobre como várias ações que empresas tomam, que são boas pro resto do mundo, muitas vezes são tomadas só pensando na saúde própria. E é muito curioso ver uma empresa, várias empresas na verdade, tendo atitudes que são contra a própria saúde da empresa. Então, geralmente a gente fala de tendências, a gente fala de coisas positivas e coisas muito interessantes e que deixam a gente ansioso pelo futuro, mas eu acho que você começou com um ponto muito importante e que vai pautar com muitas das coisas que a gente vai ver esse ano e nos próximos anos. Eu acho que vale a gente dizer que isso é uma tendência, porque vai acabar essa desidratação do ESG, né, que a gente pode dizer assim, né, acaba
acarretando em um monte de outras decisões. Como a gente está falando de trabalho aqui, eu acho que é legal a gente falar de uma outra discussão que está vindo desse cenário, que é a redução da jornada de trabalho, que é uma outra tendência, né, Andressa? Sim, é uma outra tendência. Se você tá na internet, você provavelmente tá vendo esse assunto cada vez mais borbulhando, e nesse ano a gente vai começar a ver tudo isso entrando em ação, digamos assim. Se a gente for falar sobre como é a forma normal de se trabalhar, a primeira coisa que vem na nossa mente é o modelo de 8 horas por dia, 5 dias por semana. E acho que se você perguntar pra alguém do porquê disso, essa pessoa provavelmente vai falar que é porque é assim que as coisas são feitas. É assim que a gente trabalha. A gente vai de segunda a sexta e descansa, com entre muitas aspas, no fim de semana. Mas você já parou pra pensar por que esse modelo é assim? Já parou pra pensar, Victor? Porque meus avós faziam assim, meus pais faziam assim, e alguém falou que eu tinha que fazer assim. É mais ou menos isso mesmo. Pra gente falar sobre isso, a gente tem que voltar lá na Revolução Industrial, no século XVIII, e eu acho que, abrindo um parênteses aqui, a gente sempre bate na tecla de que pra falar de futuro a gente precisa falar de passado. Então, seja pra não repetir erros do passado, ou seja pra entender mesmo de onde a gente veio pra onde a gente tá indo. Então, sim, a gente precisa falar da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, o trabalho era muito baseado na agricultura, e apesar dele ser bem extenso, a rotina era bem irregular. Então, com a Revolução Industrial, as fábricas, elas começaram a exigir turnos, e eram turnos que variavam de 10 até 16 horas por dia, e folga era uma coisa que não existia. E isso acontecia simplesmente porque os donos das fábricas podiam fazer isso. As máquinas conseguiam ficar horas e horas trabalhando, e isso ainda aumentou depois que a iluminação artificial surgiu, porque antes você trabalhava de acordo com a luz do sol, com a luz artificial você poderia trabalhar 24 horas por dia. Então era interessante para os donos das fábricas que, se uma máquina pode ficar 24 horas por dia ligada, que ela fique 24 horas por dia ligada. E simplesmente também não existia nenhuma legislação trabalhista. Então isso acontecia porque podia acontecer. Só que no final do século XIX e no início do século XX, os trabalhadores começaram a se mobilizar para ter melhores condições de trabalho. E na Inglaterra, em 1817, surgiu o lema. Presta atenção nesse lema, ele é muito interessante. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Quem cunhou essa ideia foi o Robert Owen, que era um cara muito rico na época, e que ele tinha uma certa consciência também da importância do bem-estar dos funcionários, até pro bem-estar dos próprios negócios dele. Ele até tentou aplicar essa regra na comunidade industrial dele, só que essa ideia não foi amplamente adotada e, enfim, nada foi feito a respeito disso por muitos anos, mas foi um pensamento que serviu de inspiração para os movimentos operários do final do século XIX. E a primeira mudança que a gente vê com relação a uma redução na carga de trabalho foi só 100 anos depois, com o Henry Ford, o dono da Ford, que lá em 1914 reduziu a jornada de trabalho para 8 horas e dobrou o salário dos funcionários. E em 1926 ele também introduziu a semana de 5 dias de trabalho, sem reduzir os salários. Então, Vitor, tudo isso para falar que o mundo começou a adotar esse modelo há 100 anos. E quanta coisa mudou nesses 100 anos? Hoje, pensando até nas grandes cidades, eu acho que nem a fala do Robert Owen de 8 horas de lazer e 8 horas de descanso por dia faz muito sentido, porque na verdade parece até um sonho você pensar em ter 8 horas de lazer e 8 horas de descanso.
E aí, voltando a falar sobre aquilo que eu comentei na tendência anterior, o Henry Ford, ele não fez isso porque ele era um cara muito legal e que só queria ver os funcionários muito bem. Esse pode até ter sido um dos motivos. Mas ele fez isso porque ele viu que era muito importante para a saúde dos negócios dele. Então, o primeiro que ele observou que os funcionários eles trabalhavam melhor e eles cometiam menos erros com esses turnos de 8 horas. E ele também percebeu que era interessante que os trabalhadores tivessem mais tempo livre e mais dinheiro para que eles pudessem comprar os carros que eles fabricavam. Então, ele não fez isso só porque era uma coisa legal de se fazer, mas no fim das contas, foi algo em que os dois lados saíram ganhando. E aí, com isso, a gente tem os movimentos dos trabalhadores, começaram a surgir as legislações trabalhistas. Aqui no Brasil, a CLT surgiu em 1943. Então, a gente chegou onde chegou. E eu acho que agora a gente precisa pensar em como é que vão ser os próximos 100 anos de trabalho. Esse formato que dura pelo menos 100 anos, ele faz sentido? Esse questionamento é algo que a gente viu acontecer muito no ano passado, principalmente, com pesquisas e empresas fazendo os seus próprios experimentos. E agora, em 2025, a tendência é que esse aprendizado comece a ser colocado em prática. Então, o que era um experimento, e eu acho que na pandemia, esse experimento ele foi muito impulsionado na pandemia, por mais que o cenário não era o ideal, enfim, mas foi uma faísca para a gente começar a falar sobre isso. Esse experimento começa a se consolidar como uma estratégia de eficiência e de bem-estar. Então, se antes a luta era para reduzir as jornadas exaustivas, hoje a discussão ela avança para a gente criar modelos mais flexíveis. Então, a gente tem estudos que mostram que trabalhar menos horas pode aumentar a produtividade, pode reduzir o burnout e pode também melhorar a retenção de talentos. E era uma coisa que o Henry Ford pensava muito lá na época dele. E a gente tem empresas que fizeram esses testes, que adotaram a semana de 4 dias e perceberam também que os funcionários conseguiram manter o mesmo nível de entrega nesse tempo menor. E, além disso, eles apresentaram uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tá falando aqui, de novo, os dois lados ganham. Seria muito legal que as empresas... É engraçado a gente falar as empresas como se fosse uma entidade, né? Um ser místico único. E a gente tem que lembrar que as empresas são feitas de pessoas e existe, sim, a necessidade dessa empresa dar lucro e ser produtiva e etc. Mas se do outro lado as pessoas puderem ganhar com mais qualidade de vida, ótimo, sabe? A gente tem exemplos de empresas no Reino Unido e na Islândia que conseguiu até aumentar a produtividade sem diminuir o lucro com uma semana de 4 dias. No Japão, a gente fala há muitos anos no Inova sobre o Japão e sobre a cultura do trabalho excessivo. E a Microsoft testou uma semana reduzida lá e relatou um aumento de 40% na produtividade dos funcionários. No Brasil, a gente tem uma cultura de excesso de trabalho também muito forte, mas a gente tem empresas testando essa mudança e notando os benefícios. Agora, é para todo mundo? É para todas as empresas? É para todos os setores? Provavelmente não. Mas eu acho que hoje a gente tem tantos cenários diferentes que cada vez a gente vai ter mais empresas experimentando e adaptando os seus modelos. E eu acho que antes o que parecia impossível, se a gente for listar tudo que eu acabei de colocar aqui, a gente veio de um sistema que não tinha folga, o pessoal trabalhava 10, 12 horas e só 100 anos depois a gente foi ter alguma mudança significativa. E às vezes até hoje parecem
muito distante a gente ter uma redução de escala na maioria das empresas, enfim. Mas o que a gente vai ver a partir de 2025 é que essa mudança vai fazer parte de uma estratégia de eficiência e bem-estar nessas empresas. E essa discussão tá bem quente aqui. A gente encerrou 2024 falando dela e é uma tendência para 2025, porque eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre isso. Mas, Andressa, você falou um negócio importante. Você falou que empresas são feitas de pessoas. Então eu já quero ir para nossa terceira tendência aqui, que é quando a empresa não é feita de pessoas, é de inteligência artificial. Olha só, eu fui desmentida. Quem está nos ouvindo aqui achou que a gente não ia falar de inteligência artificial hoje? Porque é muito engraçado, quando a gente olhava a construção de outros relatórios feitos no ano passado, e para entender um pouquinho o que as grandes empresas estavam mapeando e tudo mais, é quase que assim, unanimidade a galera falando sobre inteligência artificial. Independente do setor, independente da atuação da empresa, independente do estudo de tendências, todo mundo queria falar de inteligência artificial. Parece até que é o assunto do momento, né, Andressa? Só parece. Mas eu queria falar uma coisa, e aqui eu trouxe uma frase que eu quero discutir, que é: a inteligência artificial não vai substituir você, mas você será substituído. E aqui eu vou explicar um pouquinho por que dessa frase, tá? Desde o ano retrasado, mais ou menos, eu venho batendo na tecla de que a inteligência artificial é só uma ferramenta, tá? É normal a gente se sentir dentro de um filme de ficção científica quando a gente tem assistentes inteligentes falando com a gente como se fossem pessoas reais. Quando a gente olha uma novidade da OpenAI, que tem ali uma voz que fala com uma naturalidade quase que humana, né? Mas eu falo com propriedade. O grande ponto é que, para substituir o ser humano, a inteligência artificial ainda tem que comer muito arroz e feijão. A tão temida e sonhada, porque a gente tem esses dois lados, né? O temor e a gente tem o sonho também. Da autonomia das máquinas é algo que ainda vai ficar para o futuro, tá? Hoje ainda, todas as inteligências artificiais que a gente tem no mercado e que a gente tem sendo estudada e que a gente tem pesquisas, todas elas ainda possuem uma coisa em comum. Elas têm uma tomada para ser puxada. Então vale lembrar que inteligência artificial é uma ferramenta, tá? Ah, mas isso quer dizer que a inteligência artificial não vai me substituir, né? Não. A ferramenta, não. Mas isso não quer dizer que você não será substituído por quem domina a ferramenta. E como a gente já falou várias e várias vezes aqui no Inova Social, a gente já fez entrevistas, a gente já escreveu artigos, notícias. Muitas profissões vão desaparecer e outras vão surgir. Então o médico que não sabe ler dados, ele vai ser tão obsoleto quanto um que não sabe ler uma bula de remédio. E aquele profissional, independente da área, que não souber como contextualizar a inteligência artificial no seu dia a dia, também vai ficar para trás. Então, assim, inteligência artificial é a palavra do momento, todo mundo quer utilizar, mas a minha pergunta é: vocês sabem como utilizar isso? Vocês sabem como inserir a inteligência artificial no seu dia a dia? Se você souber pelo menos parte dessa resposta, muito provavelmente você vai sair bem nesse novo cenário. Então a inteligência artificial ela segue sendo uma tendência para 2025, mas muito mais como um ser de ficção científica que vai tomar o lugar do ser humano,
é mais uma ferramenta que precisa ser dominada e inserida por todos os profissionais. Seja um médico, seja um profissional de TI, um designer, independente do setor que você vai estar, muito provavelmente você vai utilizar uma inteligência artificial. Assim, Victor, como várias outras tecnologias que surgiram nos últimos anos. Então, eu acho que a gente fala muito sobre isso, eu acho que as pessoas têm esse medo, da mesma forma como outras pessoas tiveram medo de outras tecnologias há 30, 40, 50, 100 anos, sabe? Então, e ao mesmo tempo a gente sempre precisa bater na mesma tecla, né? E cada vez mais essas novas tecnologias vão surgir e é muito importante estar atualizado. E ser curioso, ir atrás, experimentar, não ficar com medo. Ou também não ficar com essa coisa de, ai, não quero. Tudo hoje é inteligência artificial. Ficar, sabe, com uma picuinha. Porque isso não vai te levar a nada. A inteligência artificial não tem sentimentos. Ela não vai se sentir ofendida. Ela não vai ficar com vergonha de atrapalhar. Ela vai continuar aí. Eu acho que a gente precisa encontrar um lugar para ela no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Sempre vai existir uma utilidade. E se não for a inteligência artificial, vai ser uma das outras centenas de tecnologias que vão surgir nos próximos anos. É legal você falar isso, Andressa, porque essa ansiedade a gente já viu em outros momentos na sociedade. É normal, tá? No século, em 1812, a gente teve um movimento social de trabalhadores ingleses, o ludismo, que eram trabalhadores que tinham medo de serem substituídos pela industrialização, né? Pelas máquinas, né? Pelo aquele processo que a gente acabou de falar do Ford, da Revolução Industrial. E na época, assim, eles invadiam as fábricas, quebravam as máquinas. Isso não evitou que o mundo seguisse em frente, que as máquinas fossem adotadas e que, assim como muito daqueles ali talvez tenham deixado de existir, aquelas profissões ali que eles estavam brigando tanto, né? Outras muitas surgiram, né? E a gente viu a ascensão da robótica e tudo mais. Como a gente está falando de tecnologia, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o conceito de propriedade, Andressa. Sim, que é algo que a gente tá começando a questionar e redefinir, né? Por muito tempo, o sucesso foi sinônimo de posses. Então, de ter uma casa própria, ter um carro na garagem, uma estante cheia de livros, discos, DVDs, enfim. Tudo isso fazia parte de uma ideia de estabilidade e de conquista também. Só que nos últimos anos, a lógica do ter deu lugar para a lógica do acessar. E hoje em dia a gente não compra mais CD, a gente assina um streaming, a gente não tem DVDs, a não ser aqueles que são muitos dos nossos DVDs do coração que a gente nem tem onde colocar para assistir, mas que a gente deixa lá por um apego sentimental. A gente não compra mais DVD, a gente assiste a filmes que estão na nuvem. A gente até tem livros, e tem muita gente que gosta do livro físico. Eu já gosto dos e-books. Então, eu tenho muitos livros, mas eles são quase todos digitais e eles estão presos numa conta e eles precisam ser lidos num aparelho específico. Os jogos que antes eles vinham numa mídia física, num CD, enfim, hoje eles são, na maioria das vezes, comprados online e eles são armazenados em servidores, enfim. E também essa mudança ela vai muito além do digital, tá? A gente também tem a posse de casas e carros que começou a ser substituída por
modelos mais flexíveis. Então, você já ouviu falar, por exemplo, de casa por assinatura? Casa por assinatura, eu nunca... chama aluguel isso, não, Andressa? É parecido com aluguel. É, digamos, um aluguel mais flexível. Então, se você, por exemplo, no contrato de aluguel, se você quiser sair do imóvel antes do fim daquele contrato, você tem que pagar uma multa. E na casa por assinatura não é assim. A gente tem também os carros por assinatura. A gente tem o aluguel de carros que tá cada vez mais simples. Então a gente tem aplicativos que, sei lá, se eu que não tenho carro preciso ir até o mercado, eu entro no aplicativo, vejo onde tem um carro onde eu posso que eu possa usar e pego ele na rua, ele tá estacionado ali, uso, deixo ele na rua também e sigo minha vida, pago o valor por hora, enfim, esse tipo de questionamento, ele vem muito, principalmente das grandes cidades. Eu, por exemplo, não tenho carro e não vejo necessidade de ter um carro. Eu acho que, morando em São Paulo, principalmente, ele ter um carro me traria muito mais gastos do que, por exemplo, usar um aplicativo de aluguel de carro ou até de motoristas por aplicativo, enfim, principalmente nas grandes cidades, esse tipo de posse de carros e imóveis vem sendo muito substituída por esses serviços, né, digamos assim. E essa mudança no jeito como a gente consome e tem as coisas, digamos assim, levantou uma nova questão que começa a ganhar força em 2025, que é, se a gente não tem nada, o que acontece com o nosso legado digital? E até agora pouca gente parou pra pensar nisso. Mas a verdade é que não existe ainda uma legislação que permita a transferência de bens digitais, e isso significa que aquele acervo de músicas, de filmes, de jogos que a gente acumulou e vai acumular ao longo dos anos simplesmente não pode ser dado, não pode ser dividido, e ele morre junto com a conta. Isso acontece porque, na prática, a gente não compra mais os produtos digitais. A gente compra, na verdade, uma licença de uso. E essa licença, ela é intransferível. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê empresas oferecendo algumas soluções com relação a isso. Então, por exemplo, na Apple, você pode adicionar um contato de legado à sua conta e essa pessoa, que tem que ser uma pessoa de confiança, ela vai poder acessar a sua conta caso você venha a falecer ou quando você vir a falecer. E aí esses dados podem ter foto, mensagem, arquivo, aplicativo, mas não é necessariamente o acesso ao uso daquele aplicativo, daquelas músicas, enfim. É só mesmo um guardião, digamos assim, das suas coisas, uma pessoa que vai ter acesso a, principalmente, acho que fotos, enfim. Mas não é como se você estivesse transferindo a propriedade das suas coisas para aquela pessoa. Eu acho legal que você deu esse exemplo, porque isso começou a ser muito discutido pela galera que consome games, né? Alguns jogos tiveram seus servidores desligados, e aí os jogos passaram a parar de funcionar, e os jogadores começaram a questionar, falar assim, poxa, mas eu comprei esse jogo, e agora ele vai parar de funcionar, né? Só porque o servidor foi desligado. E a Steam, né, que é uma das principais plataformas de games do mundo, né, feito pela Valve, hoje ela já apresenta, a hora que você vai comprar um jogo dentro da plataforma, ela já traz um aviso, que é a compra de um produto digital concede uma licença para o produto na Steam. Ou seja, ela tá falando ali, ó, você tá comprando só uma licença para você acessar esse produto. Você não tá comprando o jogo. Porque isso começou a ser questionado, principalmente na União Europeia e tudo mais,
dessa questão de propriedade. E quando a gente traz cenários como você deu aqui como exemplo, de assinatura de carro, assinatura até de casa, né? É isso que o mundo tem visto. A gente tem questionado muito esse cenário de o que é uma propriedade, o que é realmente meu, né? E no mundo que é tão digital, um mundo onde tem tantos produtos digitais e tantas coisas que não são palpáveis, né? Não são coisas físicas, a gente entra muito nessa discussão. E esse aviso da Steam, ele entrou em vigor aí por volta de outubro de 2024, ou seja, a gente ainda vai ter muita discussão em relação a isso. Tiveram algumas discussões em relação a biblioteca de músicas de streaming, né? Então, a gente deve ver aí durante o ano de 2025 a gente discutindo bastante o que é propriedade, né? Exatamente. Veio uma imagem na minha cabeça, acho que eu vi no Twitter, não sei, faz muitos anos, de um advogado que estava cuidando do divórcio de um casal. E eles tinham se encontrado para dividir a coleção deles de pelúcias do My Little Pony. E assim, era algo sério que estava acontecendo ali, que precisava ser feito legalmente, né? E aí eu fico me perguntando, por exemplo, eu tenho muitos jogos numa conta que eu compartilho com o meu marido. E aí? Num caso de um divórcio, ele vai ficar com todos os meus pacotes de expansão de The Sims, por exemplo? Provavelmente sim. Então, a gente acaba rindo disso. Tem umas situações bem curiosas e bem peculiares com relação a isso. Mas antes a gente herdava disco de vinil dos avós, dos pais, coleção de CDs, coleção de DVD, coleção de livro. E hoje em dia, os nossos filhos, os nossos netos, eles não vão ter nada pra herdar da gente, porque tudo que a gente tem, na verdade, a gente não tem. A gente tem a licença para ouvir aquilo, para jogar aquilo, para ler aquilo. Então, é muito curioso e não é algo que a gente tem uma solução, né? E a gente não tem como prever como que essa discussão vai se desenrolar, mas vai se desenrolar, sabe? E vai ser muito interessante de ver isso, e eu acho que todo mundo que, enfim, que consome produtos digitais vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? E querer acompanhar. E a gente que nem tinha pensado nesse tipo de coisa vai começar a pensar e, enfim, são cenas pros próximos capítulos. Talvez pro próximo, pra um review das tendências de 2025 no fim do ano, quem sabe. A gente até lá provavelmente vai ter muito divórcio aí, quem sabe a galera não vai discutir quem que vai ficar com a conta de jogos e tudo mais. Exatamente. Andressa, você estava falando de futuro, deixar para os nossos filhos, nossos netos. Então eu quero falar aqui filme, aliás, uma história, né? Mas virou depois filme, todo mundo conhece o filme, que é O Homem Bicentenário. Amo esse filme. Bom, quem não lembra, né? A história do Homem Bicentenário é uma história de ficção científica escrita pelo Isaac Asimov, que acompanha a jornada do Andrew, que é um robô que foi criado para servir uma família, mas que gradualmente desenvolve uma consciência e um desejo de humanidade, né? Por que eu tô falando do Homem Bicentenário? Não é isso que a gente vai ver em 2025. Então, assim, eu falei isso tudo para falar, olha, não é isso. Mas a gente provavelmente vai ver a robotização de muitos cenários. Assim como a gente vê na obra do Asimov, né, a gente tá longe desse robô que vai criar consciência. Mas se você parar para olhar, a chinesa Engineer AI,
criou, no fim de 2024, um vídeo sobre o seu mais novo robô humanoide andando pelo campus da empresa em Xangai. E quando você olha aquilo, você fala, meu Deus, o que é isso? Porque realmente é um robô muito próximo daquilo que a gente vê em filmes, né? De novo, ele ainda é um pouco desengonçado, então às vezes ele tropeça e dá umas caídas, mas ele é uma coisa muito interessante e a gente já tem visto, né? Quem acompanha esse cenário já viu vídeos da Boston Dynamics, que é outra que constantemente publica um monte de vídeo de robô pulando, correndo, dando cambalhota, fazendo várias atividades que antes era restrita aos seres humanos, né? E a gente tem entrelado com tudo isso aqui. E quem tá aguardando aqui, escutando a gente e acha que eu vou falar dos robôs da Tesla, eu não vou falar dessa atrocidade aqui no podcast do Inova Social. Porque a gente tem muita discussão. Quem diria, hein? Quem diria, né? Pra quem a gente já escreveu sobre Elon Musk, já elogiamos Elon Musk uma vez na vida, né? Todo mundo erra. Pois é. Na verdade, quem errou foi ele. Nós estávamos muito certos. Ele tinha ideias muito legais na época, mas não sei. Acontece, né? Livre-arbítrio. Quando você usa o seu livre-arbítrio, não é só você que paga o pato. Às vezes é o mundo inteiro. Mas a gente, assim como ele tem apresentado esse sonho de robotização, muito provavelmente é isso que a gente vai ver. A gente já tem visto essa robotização na área de segurança. Já foram, se eu não me engano, agora no Festival de Barretos e alguns outros festivais, foram utilizados aqueles cachorros mecânicos, né? Aqueles cachorro-robô, né? Para fazer a monitoria. Se eu não me engano, também Réveillon do Rio de Janeiro também foi utilizado. Então toda essa robotização a gente vai começar a ver mais assim os robozinhos andando por aí. Talvez a gente não veja nenhum Andrew, nenhum tomando consciência e querendo virar humano, né? Quase um Pinóquio aí. Para quem não sabe, é essa a inspiração do Asimov, na verdade. Mas eu falo, se você tá preocupado com a evolução da inteligência artificial, eu acho que seria legal você ficar de olho na robotização do mundo, que a gente vai ter muita coisa nesse cenário. E aí sim, quando a gente fala de robotização, quando a gente fala de robôs, aí a gente tem um impacto direto em muitas profissões, né, Andressa? Exatamente. E fazendo um adendo sobre você falar que a gente provavelmente não vai ver um Andrew, realmente a gente não vai ver porque o Andrew é um homem bicentenário, ele tem 200 anos, a gente não sabe se daqui a 200 anos um desses robôs vai, enfim, pedir um atestado, digamos assim, de humano, e, enfim. Realmente isso vai ficar só na nossa imaginação e nos livros. Eu adorava esse filme, eu assistia quando era criança, eu achava muito legal. E uma coisa que tem sido interessante, eu vou fazer um grande parênteses aqui, é o ChatGPT, que tem a função de você conversar com a inteligência artificial. E eu fico pensando que seria muito legal se eu tivesse um robô humanoide que pudesse me acompanhar pela casa e falando comigo do jeito que o ChatGPT fala. Então, eu tô muito empolgada pra isso. Eu imagino que, claro, esse tipo de tecnologia, principalmente no começo, não vai ser muito acessível, mas ela precisa começar em algum lugar pra ser acessível ao público em geral daqui a uns anos, né? Eu acho que de todas as tendências, sempre que a gente fala sobre esse assunto, é o que... tem muita gente que tem medo, enfim. É o que mais me intriga e o que mais me deixa empolgada, sabe? Pelo futuro. Eu sou muito positiva com relação a isso. Posso me arrepender daqui a alguns anos de ser tão positiva assim, mas eu acho que vai ser muito interessante.
eu entendo que tem a questão de impacto e que a gente precisa ver como isso vai ser útil para a sociedade, mas eu tô pensando no quesito de curiosidade mesmo, sabe? De achar, de olhar para aquilo e falar, caramba, que legal. Da mesma forma como eu olho pro chat GPT conversando comigo e, enfim, eu penso, caramba, que coisa legal que tá acontecendo assim diante dos meus olhos. É muito interessante. Fico muito empolgada quando a gente fala disso. A gente não sabe se a gente vai de Homem Bicentenário ou Exterminador do Futuro. A gente tem aí essas duas opções. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, o ChatGPT falando com você é um outro filme, o Her. Então, Nossa, é. então a gente sabe aí que Hollywood brincou bastante com o nosso futuro, ou a gente tá brincando com a realidade de Hollywood. Mas a gente vai ver muito, muito robô ainda por aí, por esses anos. Diversas aplicações. Eu não acredito que a gente veja robôs domésticos, por exemplo. Mas provavelmente a gente vai ver aí algumas coisas um pouco assustadoras na área de defesa. Então na área militar. Mas a gente também pode ver algumas coisas interessantes na área de serviços, de atendimento. Robôs que possam ter um impacto social porque eles são, na verdade, suportes para alguma deficiência, para pessoas com alguma deficiência, né? Então, eu acho que a gente vai ver aí bastante coisa durante 2025. A gente já tá vendo esse caminho aí, e eu arrisco aqui dizer que esse caminho vai ser liderado pela China, apesar da gente saber que muita coisa vem dos Estados Unidos, mas os chineses estão aí com uma pesquisa tanto de inteligência artificial como de robôs bem avançado. Exato. E eu acho que também vale a gente falar tanto sobre isso quanto quando a gente fala sobre trabalho e novas tecnologias e pessoas sendo substituídas, enfim. E a gente sempre fala muito de, gente, não tem como segurar. É o tipo de evolução que vai vir e a gente precisa aprender a lidar com isso, óbvio. Isso é muito claro pra gente. Mas também outra coisa que precisa ser muito clara é que cabe a nós, como sociedade, exigir e certificar de que tudo isso seja bem regulamentado, digamos assim, que o que só coisas que podem acontecer, que devem acontecer realmente aconteçam, e o que não deve acontecer não aconteça. Então, não é só o futuro, robôs, e é isso aí. A gente precisa, os nossos anseios também precisam ser considerados e a gente precisa defender que tudo seja feito, enfim, de uma forma responsável e benéfica para todos. Andressa, você falou que o Homem Bicentenário a gente provavelmente não vai ver. Mas a gente tem muita pesquisa aumentando a nossa expectativa de vida, né? E muita pesquisa também, a gente tem aí bilionários correndo atrás da imortalidade, que eu acredito que é um perigo, acho que a gente não deveria deixar essa galera viver mais do que 100 anos, 100 anos já é uma cota para eles, mas a gente tem muita coisa nesse setor, né, quando a gente fala de saúde, sendo apresentado, sendo estudado, e a gente tem aí uma linha de tendência que eu queria que você falasse um pouco. Sim, é a saúde preventiva algorítmica, que envolve dados e bem-estar. A gente sempre fala que inovação não é só sobre tecnologia, que a tecnologia é uma ferramenta, mas eu acho que não tem como falar sobre tendências e não falar sobre tecnologia, né? Ela tá mudando muito a forma como a gente cuida da nossa saúde. Então, se antes a gente procurava um médico só quando a gente percebia alguns sintomas, hoje a gente tem dispositivos como relógio, até anel, fones inteligentes que monitoram o nosso corpo em tempo real. Esses anéis, esses relógios, esses fones, eles têm sensores embutidos que analisam várias coisas. Analisam padrão de sono,
batimento cardíaco, nível de estresse, e alguns até podem indicar sinais precoces de algumas doenças. E com a inteligência artificial, esses dispositivos eles não só estão coletando os dados, mas eles estão sugerindo mudanças de hábito, estão alertando sobre possíveis riscos e algumas empresas até já integraram essas métricas na rotina de trabalho e tem planos de saúde que começaram a oferecer benefícios para quem compartilha as suas informações biométricas. Enfim, é uma realidade e a gente tem, por exemplo, os anéis inteligentes, que eu acho que é a maior novidade nesse campo. Eles são super discretos, mais discretos do que um relógio, do que, por exemplo, um Apple Watch, e eles fazem esse monitoramento da saúde através só do nosso dedo. Isso é muito doido. Então, eles podem registrar nossa frequência cardíaca, a qualidade do sono, os níveis de atividade física, enfim. A gente tem o Apple Watch, que eu acho que de todos os wearables é o mais completo que a gente tem hoje. Até eletrocardiograma ele faz e ele é bem compatível, né, com a realidade, tipo, ele é bem certinho. E a gente tem também o fone de ouvido da Apple. Qual é o nome do fone? É o AirPods Pro 2. Ele faz uma avaliação da sua audição. Ele também está servindo como um aparelho auditivo. Então a gente está cada vez mais usando esses wearables para rastrear a nossa saúde todos os dias. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Isso é muito legal. Esses novos anéis. Eu não curto muito usar anel, então eu confesso que eu olhei a tecnologia e eu não fui muito a fundo, porque de primeira, assim, não foi algo que me chamou muita atenção no sentido de como consumidora, mas como editora do Inova Social, a gente não tem como não achar isso interessante, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu preciso fazer um questionamento, e eu acho que essas tendências, elas estão aí pra gente refletir sobre elas, e eu acho que esse episódio é muito interessante pra gente questionar coisas que vêm agregadas a essas tendências, que a minha pergunta é, será que essa, digamos, hiperconsciência sobre saúde, ela é realmente benéfica? Tem um episódio do podcast do Inova Social que a gente fez com o Ricardo Capra e ele abordou o conceito de infoxication, que é a sobrecarga de informações, como que ela pode dificultar o nosso processo decisório. E quando eu estava pesquisando sobre dados, a nossa relação com dados e bem-estar, eu não consegui não pensar nesse podcast com o Ricardo Capra, porque, cara, é muito legal que a gente consiga monitorar quase tudo do nosso corpo. Tem um Apple Watch, se eu não me engano é o 8, o Series 8, não vou me lembrar agora exatamente qual é, mas ele consegue até rastrear o ciclo menstrual da mulher através da temperatura do corpo dela. Isso é muito interessante, isso é muito fascinante, mas o quanto isso é. O meu medo com relação a isso é quanto que isso pode dar pra gente uma falsa sensação de que tá tudo bem, sabe? Porque ainda assim a gente tá falando de um monitor, algo que está monitorando a nossa frequência cardíaca, enfim, o nosso ciclo menstrual, o nosso sono. E eu acho que é muito importante que a gente veja isso tudo
de uma forma positiva, óbvio, e ache uma forma de colocar tudo isso de um jeito legal no nosso dia a dia, mas eu acho que quando a gente fala disso, a gente precisa sempre falar que isso não substitui um cuidado de saúde tradicional, digamos assim. Então, você ainda precisa fazer exames de sangue, você ainda precisa fazer um eletrocardiograma no laboratório, enfim. É muito legal você usar os dados que o seu relógio registra, que o seu fone de ouvido registra, que o seu anel registra, e compartilhar com o seu médico, por exemplo. Mas usar isso como uma forma de, sem querer, acabar negligenciando a sua própria saúde, achando que você tá cuidando muito bem da sua saúde, pode não ser algo legal. Então, eu acho que por mais funcionalidades que esses dispositivos tenham, o Apple Watch tem uma coisa muito legal e eu vi esses dias no Twitter um cara que bateu o carro e ele tava com o Apple Watch, e aqui no Brasil isso, e o Apple Watch, ou a Siri dele falou: parece que você sofreu um acidente de trânsito, estou ligando pra emergência. E isso, a gente sabe que isso pode salvar a vida de uma pessoa, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo que a gente fala sobre o quanto isso é legal, a gente também precisa falar sobre a responsabilidade que a gente tem com relação a esses dados. E eles não podem nem deixar a gente sufocados e ansiosos e querendo monitorar tudo o tempo inteiro e com medo de qualquer alteração que a gente veja, mas também não pode deixar a gente super tranquilo e ignorando a medicina tradicional, né? Que enfim, quando a gente fala sobre ciência e tudo mais, é o que a gente, por mais que não seja sobre tecnologia que a gente vê no celular ou que tá no nosso dia a dia, ainda assim a gente tá falando sobre tecnologia e é muito importante frisar que isso não pode ser negligenciado. Eu queria só adicionar aqui, Andressa, que recentemente a Beats, que é uma marca da Apple, lançou o Power Beats Pro 2, que é um fone de ouvido que faz a medição do seus batimentos cardíacos pelo fone de ouvido. Então, assim, você estava falando do anel, teve essa novidade, que é um fone de ouvido, que é super leve e tudo mais. É claro que tem toda a preocupação ali do uso constante de um fone de ouvido, mas para quem está fazendo uma atividade física, é legal porque você tem a medição ali no aparelhinho, né? Que tá, enfim, todo mundo corre com fone de ouvido, né? Basicamente. E eu posso falar um pouquinho de experiência própria. Eu voltei a correr agora, voltei a fazer atividade física, e o meu Apple Watch ele controla tudo, tudo. E é assim, quando eu digo tudo, é temperatura, é batimento cardíaco, é sono, é variação. Você deu esse exemplo, né, do acidente, mas eu não sei se todo mundo sabe, mas o Apple Watch ele tem uma funcionalidade legal que ele identifica se você teve uma queda. Inclusive a própria Apple usa muito cases de usuários na propaganda do Apple Watch, então tem casos de pessoas que tiveram literalmente sua vida salva porque o relógio identificou alguma coisa. Eu acho que para emergências é maravilhoso. Essa coisa que, tipo, às vezes, antes de você mesmo perceber, o cara, antes de perceber que ele tava tendo um ataque cardíaco, o relógio dele avisou isso. Então, isso é incrível, maravilhoso, e eu quero muito que isso evolua cada vez mais. Mas, por exemplo, você tem seu Apple Watch que monitora absolutamente tudo. Semana passada você fez exames, certo? Exatamente. E, enfim, por mais que seja muito legal comparar, na esteira também eu tô comparando o meu ritmo cardíaco no relógio, no Apple Watch, e às vezes eu comparo com o da esteira e é muito legal ver que tá tudo certo, mas é isso, é um apoio que a gente tem. E cada vez mais a gente vai ver wearables, né, fones, anéis, enfim, não sei mais o que pode surgir aí, tendo
esse tipo de funcionalidade e é muito legal. E a gente só precisa usar isso de uma forma útil e inteligente, realmente inteligente, né? Andressa, as próximas tendências a gente vai falar também de corrida, mas é uma corrida um pouco diferente. Primeiro eu quero falar sobre a nova corrida espacial. Vamos para Marte. Você quer ir para Marte? Vamos, quando? Quando? Porque com esse calor aqui daqui em São Paulo, eu vou pra qualquer lugar. Olha, eu garanto que Marte vai ser bem mais quente, tá? Mas por que a gente tá brincando com isso, né? Brincando não, na verdade. Por que a gente tá falando disso, corrida espacial, né? Tem uma curiosidade. A janela de transferência aí, ou a janela de viagem, vamos assim dizer, da Terra para Marte, ela ocorre a cada 26 meses, aproximadamente. Então a última janela foi em 2022 e a próxima janela vai ocorrer em 2025, tá? O que é essa janela? O que é isso, né? É a menor distância da Terra até o planeta vermelho, tá? A gente tem aí várias empresas, vários países nessa corrida, tá? A SpaceX planeja lançar 5 missões a Marte até 2026. A China não tá de brincadeira e lançou agora algumas missões para a Lua, né? Então se mostraram aí, algumas foram pro lado escuro da Lua e tudo mais. Então a gente provavelmente vai ver em 2025 o início da nova corrida espacial. Você quer comprar um ticket para Marte, Andressa? Adoraria. Não, brincadeira, não. Não, eu acho que o planeta Terra tem muitos problemas, a gente precisa resolver, e eu acho que sair daqui não é a solução para isso. Mas eu acho que é muito interessante isso que você falou sobre a janela de oportunidade que a gente tem, porque desde que a gente começou a falar sobre morar em Marte, sei lá, 10 anos que isso tem feito parte das nossas conversas, a gente fala muito como se fosse, sei lá, caiu um meteoro, caiu um grande meteoro na Terra, a gente precisa fugir, a gente vai pegar uma nave e vai embora. E não é assim que funciona, óbvio, não é assim que funciona, mas eu realmente achava que dava pra ir pra Marte a qualquer momento, sabe? Eu sei que tem que ter um planejamento e tudo mais, não é assim, sair fugindo como se estivesse fugindo pra uma outra cidade, mas eu não fazia ideia disso, de que realmente, assim, não é quando a gente quiser, sabe? É quando os planetas se alinharem perfeitamente para que isso aconteça. Bem interessante. Infelizmente aquele planetinha vermelho não fica parado, então não é sempre que a gente pode ir para lá, ele fica se movimentando. Quando a gente olha para o lado, ele já saiu do lugar de onde estava, então é isso. A outra corrida, Andressa, é a busca pelo quilowatt-hora por 1 centavo. Então, o que é isso? Quer dizer, é a corrida por uma energia elétrica mais barata e, de preferência, que seja mais limpa, né? E aqui tem uma questão muito importante. Desde o finalzinho de 2024, todos os consumidores que estão ligados na alta tensão aqui no Brasil, né? Ou seja, todo mundo que está conectado à energia elétrica no Brasil, agora pode participar do mercado livre de energia. O que é isso, gente? Eu acho que a primeira vez foi muito engraçado. Quando eu vi falar mercado livre de energia, eu falei assim, nossa, mercado livre agora vai começar a vender bateria? O que é isso? A gente teve um crescimento disso, desse cenário, tá? Do número de consumidores nos últimos 12 meses foi de 67%. Como que isso funciona? Você basicamente compra créditos
em grande parte, claro, em sua totalidade, vamos assim dizer, porque não faz sentido eu comprar créditos de combustível fóssil. Então você compra créditos de energia solar e eólica de uma empresa, né? A gente já tem algumas empresas no mercado atuando, e você compra esse crédito, você paga mais barato. Alguns estados você tem alguns incentivos, né, por estar utilizando essa energia limpa. Então, às vezes, por exemplo, o caso de São Paulo, você não paga o ICMS da sua energia elétrica, e essa empresa o qual você está pagando, né, que não é a distribuidora de energia tradicional que a gente está acostumado, se eu não me engano, no Brasil são 91 empresas de distribuição de energia. Essa outra empresa, o que ela faz? Ela joga a energia elétrica solar e eólica para dentro da sua distribuidora. Então ela alimenta a sua distribuidora e você compra o crédito daquilo. O que acontece? Vai chegar lá a sua conta de luz certinho, bonitinha, só que nela vai vir lá um desconto, né? Vamos dizer que você gastou R$100 de energia elétrica. A sua conta vai vir zerada da sua distribuidora normal, e vai vir lá aqueles R$100, vai vir que você comprou o crédito da empresa de mercado livre de energia X, tá? X não, porque agora o X é tudo do Elon Musk, mas a Y. Por que isso é muito importante? Isso deve incentivar o mercado de energia limpa no Brasil. Essa é uma discussão, para quem está nos ouvindo, só para entender, essa é uma discussão que vem desde 2016 e só agora a gente conseguiu fazer uma legislação que regula esse mercado. Então, a gente já tem visto exemplos aqui em São Paulo. Andressa e eu, até nós participamos recentemente de um processo no prédio onde a gente está, que a gente vai começar a comprar esse crédito de energia limpa. Então, além de você comprar um crédito, comprar energia limpa, né, mesmo que indiretamente, porque você está comprando e ele está jogando energia para a rede tradicional, você tem os incentivos estaduais. Então, a gente provavelmente vai começar a ver esse crescimento, vai ver essa corrida, né, por energia limpa, por um preço mais baixo, né? Não acredito ainda que vai ser 1 centavo por quilowatt-hora, isso eu acho que seria um sonho, mas a gente vai ver a discussão do fornecimento e produção de energia elétrica muito em foco em 2025. E eu estou falando aqui só do consumo doméstico. A gente tem um outro lado que também vai ser foco de discussão, que é o consumo elétrico por parte dos servidores das ferramentas de inteligência artificial, que não é pouco, tá? Não é pouco, então a gente precisa pensar nisso. E a gente tem também outras coisas que muitas vezes a gente não para pensar, que é, por exemplo, o carro elétrico. Carro elétrico super legal, tá? A gente já começa a ver eles rodando pelas cidades do Brasil inteiro. Só que, como que a gente alimenta aquilo? Legal, o Brasil ele tem uma matriz muito sustentável, né? A gente tem hidrelétricas e tudo mais. Apesar de existir ali um lobby ainda do combustível fóssil, mas a gente não tem um volume de produção para aceitar uma demanda também tão grande, né, de consumo. Então, o Brasil se posicionar como um país que possa receber data centers de inteligência artificial, a gente precisaria mudar muito a nossa matriz energética para dar conta disso. Se a gente vê um boom de carros elétricos pelo Brasil, a gente vai precisar tirar essa energia elétrica de algum lugar. Então eu acho que essa discussão, essa corrida pela energia elétrica vai ser uma outra coisa que a gente vai ver bastante. E queria ouvir de você, o que você acha disso?
Eu acho também que é uma discussão, é uma inovação que tem que passar pela sustentabilidade, independente de qualquer coisa. Seja porque é mais vantajoso financeiramente falando, seja por sustentabilidade mesmo. Então a gente tem falado muito dos carros elétricos, é algo muito interessante, isso diminui demais é, a poluição, enfim, as emissões de gases de efeito estufa, mas se essa eletricidade que abastece o carro não vier de fontes é, limpas, a gente tá meio que cobrindo um santo para descobrir outro, sabe? E a questão da inteligência artificial é algo que vem sido muito discutido. As pessoas até às vezes brincam, falando, putz, acabei de perguntar pro chat GPT como que escreve mussarela. E agora eu não consigo nem imaginar o quanto de energia que ele precisou gastar pra me responder essa pergunta idiota. Então, tudo isso passa pela. Acho que todas as inovações passam pela sustentabilidade e pela energia limpa. Porque pra gente consumir tudo isso que a gente tá falando, a gente precisa de energia e tá mais do que na hora disso tudo ser de energia limpa. Então, a questão da inteligência artificial não consumir tanta energia não seria um problema se toda essa energia viesse de fontes limpas e, enfim, dos carros elétricos também e tudo mais. Então, não tem como a gente não falar sobre sustentabilidade quando a gente tá falando sobre todos esses assuntos. Andressa, eu queria só colocar uma curiosidade aqui. Você sabia, para você fazer essa consulta simples no chat GPT, ele consome de 0,2 a 1 kWh, dependendo da complexidade aí da pergunta. Então, assim, é um consumo bem grande. Isso sem contar ali mais ou menos 1 litro d'água para resfriar ali esse quilowatt-hora. Então, assim, a gente precisa falar muito dessa discussão. A gente não pode frear a evolução dessas tecnologias, mas a gente tem, vamos dizer assim, o português claro, a faca e o queijo na mão para poder arranjar soluções. E o Brasil é um país que tem uma matriz energética muito promissora. Vale dizer que a gente está num momento também de discussão se vale a pena o Brasil continuar os seus programas de energia nuclear, né? Mas para você ter uma ideia, a empresa que a gente chegou a conversar, e provavelmente a gente vai ter um podcast muito em breve sobre o tema, porque eu acho que é um tema que dá para ser explorado muito mais na conversa, ela falou que o volume de energia elétrica que ela pode produzir com as suas usinas eólicas e solar ela consegue alimentar cerca de 1/3 do Brasil. Nós estamos falando isso de uma empresa. Então a gente tem um potencial energético muito grande no Brasil. E, Andressa, seguindo em frente, eu quero que a gente fale aqui sobre duas tendências que a gente já falou muito no Inova Social. Duas tendências que, para quem acompanha o Inova Social diariamente, pode falar assim, nossa, mas isso é uma tendência? E eu vou falar, sim. Apesar de você estar lendo no Inova Social todos os dias uma novidade sobre isso, a gente tem ali dois tópicos que são muito importantes para 2025, porque a gente também vai ver isso evoluindo, tá? Primeiro são os negócios com propósito, tá? Na contramão da desidratação das ESGs, a gente tem um consumidor mais consciente e mais exigente. Então, isso corrobora um pouco do que a gente falou lá no início, de ser uma atitude política das empresas, porque o consumidor, ele tá mais exigente, ele tá mais consciente, então isso muito provavelmente vai fazer com que ele busque as empresas que têm aí um propósito. E aí eu trago aqui dados segundo o Guia de Tendências 2025 do Sebrae.
que fala que os negócios que tiverem impacto social como valor central terão destaque. Então a gente vai ter, né, essas empresas que colocam valores, responsabilidade acima do lucro, muito com foco em nichos específicos de mercados e esse senso de comunidade, muito provavelmente vão sair melhor do que as outras. E a gente fala assim, mas eu vou colocar o valor e a responsabilidade acima do lucro? Só que isso tem um impacto tão positivo, falando de novo que a gente começou falando aqui nesse podcast, isso tem um valor tão positivo que os lucros acabam aumentando. Então, para a empresa, vale muito a pena. Isso quem está falando não é o Vitor, não é a Andressa, é o Sebrae. Tá? O Sebrae fez esse relatório recentemente, eu achei muito legal trazer esse relatório, porque quando a gente fala de microempreendedor, eu acho que o Sebrae é uma das grandes referências que a gente tem no país. Então, eles trazerem isso no relatório deles, eu acho que é muito importante a gente olhar. Então, se você está querendo empreender, se você está trabalhando num novo projeto, numa ideia, tenha isso em mente. Lembrando que tudo isso que a gente falou aqui, o vídeo da Engineer AI, do robô, o estudo do Sebrae, que mais que a gente falou aqui, Andressa? A entrevista da Italicolini no Estadão. O episódio do Inova Social com o Capra. Todos eles estão na descrição desse episódio. Então, quem quiser ler mais, quem não viu o podcast com o Capra, quem não viu uma coisa ou outra aqui que a gente comentou, não esqueça que está na descrição desse episódio. Andressa, você que acompanha negócios de impacto diariamente, praticamente acorda e dorme olhando esse cenário, que você acha dessa afirmação do Sebrae? Eu acho que não poderia estar mais condizente com a realidade do que isso. É o que a gente estava falando de revolução industrial, Henry Ford há 100 anos pensando nisso e reforçando. Nem sempre a empresa vai pensar em algo porque ela é muito legal, mas ela ter consciência de que pensar em algo muito legal é importante para ela e para a sustentabilidade daquele negócio e todo mundo sai ganhando, é a chave, sabe? E eu acho que se você que tá ouvindo a gente quer se inspirar, quer aprender mais e conhecer negócios de impacto social, a gente tem uma categoria no Inova Social só sobre isso. Enfim, e o Inova Social inteiro tá lá pra você se inspirar. Eu acho que vale muito a pena. A gente tem vários podcasts sobre o assunto. E a gente tá falando sobre tendências, vai ser algo que a gente vai falar mais e mais. Então, pra você se inteirar do assunto, tem muito conteúdo, tanto pra ler quanto pra ouvir, aqui no Inova Social. Andressa, nossa última tendência, de novo, pode não parecer uma novidade, mas é uma novidade. É uma tendência para 2025, é a Web 3.0. A gente ouviu muito falar sobre isso nos últimos anos, tá? Então parece que falar sobre tokens, criptomoedas, NFTs é uma coisa do passado. Mas vai ser uma tendência para esse ano, principalmente para o varejo, em partes, tá? Mas eu acho que o grande problema dessas tecnologias foram a forma que elas foram apresentadas ao consumidor final. Muitas delas foram arrastadas por uma infinidade de golpes, fraudes, e essa não foi a melhor forma da gente falar dessa tecnologia, que muitas vezes ela tem que ser invisível. Vou dar um exemplo aqui. A sua carteira de vacinação no Brasil é um tipo de NFT. Então, todos os registros hoje são feitos em uma cadeia que é inalterável, né? Que se alterar, você consegue identificar, tá? Eu acho que vale a gente dizer aqui
o caso da carteira de vacinação que foi adulterada ali, que a gente teve o caso tão famoso no Brasil, só foi possível ser identificado por essa lógica de blockchain, tá? Só que a gente ficou acostumado com o quê? A gente ficou acostumado com aquelas imagens superfaturadas de NFT. E eu falo aqui, esqueça isso. Isso não é a melhor aplicação dessa tecnologia. A gente está falando de tokens de carbono, a gente está falando de ferramentas com registros inalteráveis. Então, hoje a gente já tem transferência de carros ou de imóveis, né, feitas em blockchain. Então, eu acho que é muito legal. O Detran de São Paulo começou a utilizar isso. Quem já vendeu um carro sabe a dificuldade que é você transferir o documento para o comprador. Hoje você consegue fazer, pelo menos no estado de São Paulo, com um clique, tá? Então existe uma infinidade de possibilidades para além daquela meme coin, daquela NFT superfaturada que morre em 3 meses, ou de uma Trump Coin da vida, que foi o que aconteceu recentemente. Trump lançou sua criptomoeda e em menos de uma semana perdeu 75% de valor. Esqueça isso, esse não é o cenário da Web 3.0. O cenário da Web 3.0 é muito maior e a gente tem muito conteúdo, como a Andressa falou, a gente tem podcast, a gente tem texto. Quem quiser explorar essas novas tecnologias desse cenário, tem bastante coisa. E 2025 a gente deve ver muita coisa aplicando isso. O exemplo do Detran de São Paulo foi um teste que começou a ser feito o ano passado. Então, provavelmente esse ano a gente vai ver isso bem implementado e até mais comum no dia a dia das pessoas. Aquela história da gente ter que ir em cartório, hoje em dia a gente já tem no Brasil cartórios digitais, também que utilizam a lógica como essa lógica do blockchain como base. Então a gente vai ver muita coisa aí de Web 3.0 em 2025. Talvez você não veja isso tão constantemente porque, de novo, é uma tecnologia que ela é feita para ser invisível. Ela é feita para facilitar alguma aplicação. Então, provavelmente você vai ver a sua carteira de vacinação no seu celular, mas não vai saber que ali por trás tem ali toda uma lógica de tokens não fungíveis. E, Dressa, você quer falar alguma coisa? Se arrependeu de comprar NFT lá atrás? Eu comprei só um NFT. E foi 100% porque eu achei ele muito bonitinho. É engraçado essa história porque ele ficou esquecido lá num aplicativo que eu tenho, enfim, que eu gerencia isso. E aí um dia eu fui olhar por curiosidade quanto que ele tava. E eu não olhei direito, eu procurei no Google, assim, sabe? Só bati o olho, eu achei que ele tava custando 8 mil reais. E eu fiquei muito feliz na hora, mas depois eu vi que ele tava custando, sei lá, 8 centavos, alguma coisa assim, ou nem isso. Mas eu acho que uma coisa que é interessante, depois de falar sobre todas essas tendências, é que nada vem do nada, sabe? Nada dessa lista, nem de nenhuma outra lista, de nenhum outro ano, veio tipo, nossa, que surpresa isso aqui nessa lista. São coisas que vêm uma onda, uma marolinha, depois vem uma onda mais forte, depois vem uma onda mais forte, vem uma onda que dá um caldo em todo mundo e meio que frustra uma galera. Por exemplo, a gente acha muito interessante o conceito de NFT e a gente sempre que fala sobre isso a gente fica, putz, mas a galera não entendeu como funciona, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza de que tem muita gente que olhou aquele boom dos NFTs e começou a trabalhar em formas legais, sabe? E interessantes e sustentáveis de usar aquilo. E isso vale pra tudo. Então, a gente falou sobre
Bom, a gente falou sobre a jornada de trabalho e é algo que vem sendo discutido há centenas de anos e aprimorado há centenas de anos. E é o que eu falei, a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar nos próximos 100 anos. E a gente falou sobre dados e saúde. E, putz, a gente falou muito de Apple Watch. O Apple Watch foi lançado em 2014. A gente tá em 2026 colocando, enfim, variações do Apple Watch como uma tendência. Tudo que é tendência vem devagar, devagar, devagar e de repente a gente olha e fala, putz, isso vai acontecer. Não é do nada, não é uma previsão numa uma bola de cristal. É observação. E no fim das contas, tudo é uma grande espiral e as coisas que a gente tá vendo hoje, a gente já viu algo parecido há centenas de anos, há poucos anos, e a gente vai ver uma forma modificada disso daqui um futuro próximo ou não tão próximo assim. Eu gosto de falar, Andressa, quando a gente olha tendências, é muito legal a gente olhar para o passado primeiro para atender o futuro. E foi isso que a gente fez hoje. A gente olhou para o passado para atender o futuro. A gente tem muita coisa legal para 2025, muita coisa para ficar atento. Temos ali uma pimenta que pode mudar tudo tão rápido quanto um jogo de futebol. Mas a gente vai, como base, eu acredito que essas 10 tendências aí, elas vão desenhar um pouquinho do que vai ser os nossos próximos 12 meses aí pela frente. Andressa, quer deixar considerações finais? Bom, na verdade, eu tô muito ansiosa para daqui a 12 meses gravar um review dessas tendências do que foi o ano. Eu tô, como sempre, muito empolgada. Eu sou muito otimista com relação a isso tudo, mas eu também posso ser a chata, porque eu acho que a gente também precisa questionar tudo isso e todas as coisas legais que a gente tem na nossa mão para que a gente possa fazer o uso melhor de todas essas ferramentas. E quando eu falo de uso melhor é que ele seja melhor para nós e para a sociedade como um todo. E o ouvinte que chegou até aqui, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!